Bom dia, amada igreja. É com muita alegria que quero agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade de podermos meditarmos em Sua palavra e nos alimentarmos com a palavra do nosso Deus, palavra essa que tem mudado nossas vidas, palavra essa que o mundo precisa de se aproximar não só da palavra, mas do dono da palavra, o nosso Deus. Agradeço a Deus pela a liderança, né, da nossa igreja, a vida do nosso pastor, sua família, e tão dedicado na obra do Senhor, e tem aí nos impulsionados também a vivermos uma vida em aproximar vidas, né? Aproximar vidas para o reino, aproximar vidas para o Senhor Jesus. Queremos já de início já agradecer a Deus em oração, pedindo que Deus possa mais uma vez falar em nossos corações, nos trazer alento, nos trazer ânimo, nos trazer alegria de estarmos em Sua presença. Feche os seus olhos, estaremos orando, agradecendo a Deus por esse momento. Santo Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento, quando estamos a meditar na Tua palavra, pedindo a Tua direção, Pai, pedindo a Tua companhia, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos, abra a nossa mente, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, Pai. Eu te agradeço por essa oportunidade, te agradeço, Senhor Deus, pela liderança da nossa igreja, e te agradeço, ó Pai, por poder ser, ó Deus, um servo do Senhor, e aqui na responsabilidade, ó Pai, de anunciar a Tua palavra, ó Deus, com edificação em nossas vidas, Pai. Muito obrigado por essa hora, por esse momento, em nome do Senhor Jesus, que oramos e te agradecemos. Amém, Pai. Pois bem, o nosso texto aí desta manhã vai nos levar a pensar aí num momento tão difícil que o mundo inteiro está passando, não só o Brasil, não, mas o mundo inteiro. Então, nos dias de hoje, passamos por grandes desafios, nos quais a humanidade dessa geração, né, alguns até já do século passado, né, alguns devido à sua idade acabaram pegando aí um pedaço do século XX e outros já no século XXI, então tiveram aí esse privilégio aí de passar por essas duas partes, esses dois séculos ainda. Aí ainda não tinham ainda passado, né? Essas pessoas, nós, na verdade, não tínhamos ainda passado por tamanhas dificuldades, como estamos vendo aí, o mundo inteiro vendo, né? E com essa proliferação do vírus pelo mundo afora, né? E com a perca de muitos entes queridos, amigos, irmãos, que morreram, alguns até com certeza do seu futuro, outros partindo sem nenhuma convicção de sua morada eterna. Então, quantas empresas foram fechadas devido a essa pandemia? Quantas letras, músicas foram compostas ou deixaram de serem escritas? Quantos negócios deixaram de serem realizados? Quantas revistas, jornais e livros deixaram de ser editados por esses que partiram? Mensagens que foram escritas por nossos irmãos, pastores até, que não puderam ser empregadas ou anunciadas. E o que aprendemos com isso? É que, mais uma vez, Deus
permitiu que tudo isso acontecesse e que está acontecendo. Que a vontade de Deus se cumpriu em nosso meio e está se cumprindo. Mas nesse interim, muitos dos presentes perderam seu ânimo, sua fé, sua paciência, sua motivação e esperança. E é sobre isso que irei falar nesta manhã. Existe uma anedota acerca de um avião a jato que estaria fazendo o percurso de Chicago até Los Angeles. Logo que a gigantesca aeronave atingiu 40 pés de altitude, os passageiros ouviram uma voz falando-lhes, pelo alto-falante. Isto é uma gravação. Você está tendo o privilégio de participar do primeiro voo de um jato totalmente dirigido por processos eletrônicos. Este avião decolou eletronicamente e está agora voando a uma altitude de 40.000 pés, também dirigido eletronicamente, e aterrissará em Los Angeles eletronicamente. Esta nave não tem piloto, nem copiloto, nem navegador. Mas não se preocupe, nada poderá dar errado, 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 errado. Alguma coisa saiu errado com essa era do avião a jato. Diz-se que é cientificamente sofisticada e moralmente emancipada, mas não é. O que foi que saiu de errado? Mais uma vez, a esperança colocada no homem ou na provisão das coisas criadas pelo homem não nos traz esperança. A esperança não nos decepciona. E é sobre isso que queremos falar nesta manhã. A esperança não nos decepciona. Podemos ir para o Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, o povo, diante de uma luta, diante de um problema muito grande, o povo estava ali sem esperança, sem o que fazer. Então, o nosso texto ali de 1 Samuel, capítulo 17, ele vai nos trazer, nos relatar ali um episódio que estava acontecendo ali com o povo, com as pessoas ali daquela época, e eles não tinham ali um socorro, uma pessoa que pudesse ali interceder por eles. Vamos ver o texto. Texto de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 10, que diz assim: E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo, ou ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. O que estava acontecendo ali? O gigante filisteu, Golias,
ele estava afrontando ali o povo de Israel. Eles montaram um acampamento do lado ali de uma cidade ali de Israel. E ali ele estava afrontando o exército, o rei, e não tinha ninguém que pudesse ali se colocar ali diante para poder lutar com esse gigante Golias. Mas aí, ele falando esses insultos e provocando ali o povo, o exército de Israel, o próprio rei ali, a gente acaba vendo aqui dentro desse texto, lá no versículo 17 de 1 Samuel, a gente não vamos ler todo porque é um capítulo muito grande, mas vamos dar algumas pinceladas aqui. Nesse caso, no versículo 17, do capítulo 17 de 1 Samuel, nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também 10 queijos ao comandante da unidade, ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Então Jessé ali, o pai de Davi, né? Davi, nos capítulos anteriores ali, capítulo 15, 16, desse mesmo livro, Davi ali já tinha sido ungido rei. Davi ali já tinha recebido ali a presença de Samuel, o qual ungiu ele como rei, mas não tinha ainda assumido porque Saul estava reinando ali ainda, né? Então, devido a esse confronto, Jessé, preocupado com seus outros filhos, Jessé fala assim: Davi, vai até lá, vê como estão seus irmãos, vê como que está aquela luta, como está aquela peleja lá. E aí Davi vai, pequeno Davi ainda, foi lá levar esses alimentos ali para os seus irmãos. E alguns estudiosos dizem até que ao levar esses 10 queijos aí, né, para esse comandante da unidade, diz que ali que foi já tendo uma ramificação ali dos nossos amados irmãos aí de Minas, né? Devido a esses queijos aí. Então alguns fazem algum trocadilho dizendo que esse comandante ele era mineiro ali, por receber esses queijos aí de Jessé ali pela mão de Davi, né? Então é apenas uma brincadeira que muitos fazem aí com essa parte aí essa entrega desses queijos aí para esse comandante aí. Mas o que a gente tira para nós aqui como lição é que Davi, já induzido ali por Deus, ali pelo Espírito do Senhor, foi levado ali até aquele local, aquele acampamento onde estava vendo ali aquela guerra, aquele problema todo lá, né? Já no versículo 22 do capítulo 17, que é o nosso texto, olha só o que acontece. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam ali seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de temor. Versículo 25. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Então, quando ali Golias estava afrontando ali, Davi ouviu, e o povo
do exército ali de Israel que estava presente, divulgou, falou assim, ó, aquele que lutar contra esse gigante, o rei já prometeu, vai dar sua filha para ele, vai o isentar ali dos impostos, né? E ali ia ter um lugar de honra, né? Porque já está vivendo com o rei, já está ali próximo do rei, então o povo ali já sem esperança. E aí, no versículo 28, olha só o que acontece. Quando Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E Davi disse: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Esse Eliabe já tinha sido recusado por Deus. Esse Eliabe é aquele que, quando Samuel chegou na casa de Jessé, Samuel quis já ungir ele como rei. E Deus falou assim: não, Samuel, não é esse aí não. Samuel, não é esse que eu vou escolher como rei. E isso Eliabe presenciou quando Davi foi ungido por Samuel. E isso criou uma certa inveja, uma certa ira ali com Eliabe, com Davi. Você vê que no versículo 28 aí, ele já pegando no pé de Davi, já, o que está fazendo aqui? Você é um garoto, você é um menino, o que está fazendo aqui? Você veio só ver a guerra e tal. Aí ele pegou e falou assim: mas o que eu te fiz? O que eu fiz contigo? Né? E aí Davi pega e fala: o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Davi estava querendo saber o que estava acontecendo ali, o que o rei estava prometendo. Davi estava se envolvendo, já estava se comprometendo ali com aquela guerra toda ali. Aí lá no versículo 34, Davi entrando, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele. Dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Então Davi ali se apresentou. Davi se apresentou e falou: eu já matei um leão, matei um urso, tirei a ovelha da boca do leão, do urso ali, e o mesmo Deus que fez isso comigo vai me dar ali coragem, vai me dar força, vai me dar estratégia para lutar contra esse gigante Golias. Aí lá no 39, e disse Saul: não consigo andar, porque Saul colocou ali a armadura dele. Saul, o rei, deu armadura ali para o soldado Davi, né? E aí Davi disse para Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no alforge de pastor, e com sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Ali o gigante Davi, o gigante Golias, na verdade, ele insultou Davi, desprezou Davi, um menino, um garoto, e começou ali a ofender Davi, né? E Davi, ali já no
no versículo aqui 43, disse ele a Davi: por acaso sou algum cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui, e darei sua carne às aves do céu e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. E aí Davi foi para cima. No final do capítulo, Davi acerta uma pedra ali mesmo, ali num lugar onde não tinha proteção, ali no gigante Golias, e o Golias vai ao chão. Alguns estudiosos dizem que aquela pedra, ela foi numa velocidade de quase 160 km por hora. Lá no livro aqui de Juízes, capítulo 20, versículo 16, existia ali um povo que eram treinados com essas atiradeiras. Depois, se você tiver oportunidade, confere lá. Juízes 20, versículo 16. Existia um povo que treinava, um povo treinado com o manuseio dessas atiradeiras. E Davi, treinado também, ele atira essa pedra e acerta ali a fronte ali do gigante filisteu e cai. E ali Davi corre para cima dele, tira a espada do próprio gigante e mata o gigante com a sua própria espada e corta a cabeça ali do gigante. E o exército dos filisteus correram. E aí o exército de Israel foi para cima e aí houve uma vitória. Então o povo que estava sem esperança ali, é o que estamos falando nesta manhã. O povo, ao ver Davi, ao ver o mover de Deus na vida de Davi ali, voltaram a ter esperança, voltaram a acreditar no Senhor dos Exércitos, e foi isso que Deus fez no passado, e é isso que Deus continua fazendo. O mesmo Deus que operou no passado opera nos dias de hoje. O mesmo Deus que estava ali junto com aquele povo na luta, no meio da dificuldade, no meio da opressão, no meio da doença, do problema, ele se encontra hoje também, agindo, atuando da mesma forma também. Então, o povo que estava ali sem esperança, o povo conseguiu ali ver, através da atitude de Davi, de se colocar ali nas mãos do Senhor e saber que o Senhor está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, por mais que o problema esteja, a dificuldade, a esperança não pode morrer. Jesus é a esperança das nossas vidas. Mesmo no meio de tanta dificuldade, tantas partidas, tantas percas, mas a nossa esperança está no Senhor, tem que estar no Senhor. E é isso que vemos lá no Antigo Testamento. Vamos correr lá agora para o Novo Testamento. O povo também que estava ali sem esperança, o povo ali estava ali, sabe, querendo lamentar, querendo... Puxa vida, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquela outra coisa? Mas aí podemos ver também Deus operando também lá no Novo Testamento, lá no livro de Atos. Deus, lá no livro de Atos, Deus traz ali Atos capítulo 1. Abra sua Bíblia lá para que possamos meditar na palavra do Senhor. Atos capítulo 1.
A palavra do Senhor diz que também ali o povo ficou, os discípulos ficaram atônitos quando Cristo é levado ali na sua ascensão. Cristo é levado na ascensão e os discípulos ficam ali meio que perdidos, meios ali sem saberem o que fazer. Então, Atos 1, capítulo 1, a partir do versículo 3, olha só o que fala a palavra do Senhor. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vós, e vós serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi levado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiu diante deles 2 homens vestidos de branco, e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Os discípulos ficaram ali, paralisados. Eles viram Cristo depois da ressurreição. Cristo ainda teve ali várias aparições, e ali Cristo ficou por 40 dias ainda, ali aparecendo para Pedro, para aqueles 2 que iam no caminho de Emaús. Jesus apareceu ali para eles ali também. Mas aí, depois desses 40 dias, Jesus foi levado, subiu, né, numa forma de uma nuvem. E ali os discípulos ficaram vendo aquilo e ficaram paralisados. E ficaram olhando para o céu, como se a sua esperança estivesse acabado. Não temos mais esperança. O nosso Salvador foi-se. E que será de nós? O que vamos fazer agora? E aí Deus envia ali 2 homens de branco. 2 homens de branco, ali o texto diz aqui, Atos capítulo 1, versículo 10, Atos 1:10 diz: de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi, ele há de voltar. E aí foi quando ali os discípulos ali foram ali acolhidos, foram ali direcionados a fazer a obra, a fazer o que Cristo tinha falado. E voltaram ali a ter esperança. Então, a gente vê aqui o povo ali estava sem esperança de receber aquela vitória diante do gigante Golias. Mas aí, por meio da vida de Davi, Deus operou poderosamente, e o povo caiu em si, voltou a ter esperança, voltou aí a caminhar com o Senhor, diante daquela vitória, diante daquela batalha. E mais para frente Davi vai começa a ganhar várias batalhas, aí até que Saul vai embora e ele acaba
reinando ali como rei Davi. E no Novo Testamento também. Os discípulos estavam ali já sem esperança, ao ver o mestre subindo ali numa nuvem. Mas aí Deus, com o seu planejamento estratégico ali, ele envia esses dois homens, que com certeza ali seriam dois anjos ali, na forma de homens ali, e falaram com os discípulos, e eles entenderam que precisavam de fazer a obra do Senhor, né? Então vimos no Antigo Testamento que o povo estava sem esperança de vencer o gigante. Mas por meio da vida de Davi, Deus trouxe esperança e um mover por meio do seu Espírito. Então juntos venceram o gigante Golias e o povo se alegrou. No Novo Testamento, o Senhor Jesus ficou por uns 40 dias depois de sua ressurreição, com aparições para que os discípulos presenciassem e confirmassem sua ressurreição. Quando o Senhor foi levado aos céus, eles ficaram como que sem esperança e com os olhos fixados no céu. Com isso, Deus fez com que dois homens de branco consolassem e auxiliassem os discípulos nesta falta de esperança devido à ascensão do Senhor Jesus Cristo. A gente vê na palavra do Senhor, Romanos 12, versículo 2, 12, na verdade. Olha só o que fala a palavra do nosso Deus. 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Na mesma carta de Romanos, no capítulo 15, mais à frente, olha só o que a palavra do Senhor diz sobre a esperança. Romanos 15, versículo 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então Deus tem promessas dentro da sua palavra para nossas vidas, falando da esperança, que a nossa esperança esteja no Senhor, que a nossa esperança seja o Senhor. E é isso que Deus espera de nós, que possamos insistir, que possamos perseverar no seu caminho, diante das lutas, diante das dificuldades, né? Olha só, 2 Coríntios, capítulo 4, o que fala também sobre o que estamos dizendo sobre a esperança. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17. Olha só. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Então, o que está sendo produzido em nossas vidas por Deus pesa mais do que todos esses problemas que estamos passando, que o mundo inteiro está passando. Então, em Cristo há esperança, em Cristo há solução, em Cristo há vida, temos vida e vida em abundância. Então é necessário que a nossa esperança continue sempre no Senhor. A nossa esperança é o Senhor. Olha que a carta de Tito fala.
Tito 1, capítulo 1, versículo 2 diz: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos, o Senhor já tinha prometido esse tipo de vida, de esperança, de fé, de conhecimento em Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, que possamos nos esforçar para que a nossa esperança em Deus jamais seja apagada, jamais seja deixada de lado, jamais venhamos a pensar que não vale a pena estar nos caminhos do Senhor. Então que Deus continue nos abençoando e que tudo que estamos passando e iremos passar ainda, possamos estar sempre firmes com o Senhor, firmados com o Senhor, para que possamos aí viver um dia de glória em glória, até o dia que o Senhor vir buscar a sua igreja. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos, a Deus, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor continue, Senhor Deus, a nos atrair para Ti, para o Senhor Deus, o Seu reino, que possamos viver vida de verdade, ó Pai, uma vida arraigada no Senhor, na esperança, Senhor Deus, daquele grande dia, quando o Senhor vir, ó Deus, buscar a tua igreja, buscar os teus filhos, buscar aqueles, ó Deus, que lavaram, ó Deus, as suas vestes, ó Pai, no sangue, Senhor Deus, do Cordeiro, aquele sangue derramado lá na cruz pela minha vida, pela vida de toda a humanidade, Pai. Deus, que nada, Pai, nem ninguém, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, apagar, ó Deus, a alegria, Senhor Deus, a esperança, ó Deus, em Ti, Pai. Deus, nos ajuda a cada dia mais Te buscar na palavra, de coração na palavra, Te buscar em retidão de coração, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, cada dia crescer, Senhor Deus, em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que eu oro, Te agradeço por essa oportunidade, por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.